Pronto, nossa gravação então já foi iniciada. Vou começar nossa aula, então, para quem chegou aqui no horário, para a gente não demorar muito. Então, vamos falar do assunto de comprar um imóvel, ter uma casa própria, que é o sonho de muitas pessoas. E eu acho que, assim, na escala de sonhos da população, pelo menos da população brasileira, talvez o sonho da casa própria perca só para o sonho de viajar, né? Muitas pessoas que eu converso sobre sonhos, geralmente o que mais falam é sobre viagem. E eu sou suspeita para falar, porque eu também sou desse time. Juntar dinheiro para comprar um imóvel à vista é uma coisa que pode ser bastante demorada ou difícil para muitas realidades, né? E por isso a gente tem vários recursos de crédito nos bancos para realizar esse sonho. Só que existem muitos detalhes que tem que considerar antes de fechar uma compra, como, por exemplo, quanto pagar de entrada, quanto financiar, qual sistema de pagamento financiar, qual modalidade de taxa contratar, será que eu alugo, será que eu financio, será que eu faço um financiamento imobiliário, eu faço um consórcio imobiliário? Se eu tenho um dinheiro, será que eu alugo ou invisto? Então, assim, são muitas variáveis que tem para escolher. E se a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre os recursos que tem à nossa disposição, isso vai facilitar um pouco a nossa escolha. E para quem já tem o financiamento em andamento, que pode ser o caso de alguém que esteja assistindo aqui, às vezes tem dúvida se vale a pena adiantar parcela, se vale quitar o saldo devedor ou continuar da forma que está. O que mais? Todas essas informações são muitas coisas assim para a gente considerar, e todos os tópicos que eu for trazer aqui na nossa aula, tudo isso eu ensino nas minhas orientações financeiras. Então, esses termos financeiros e econômicos, eles podem parecer bem difíceis, mas se bem traduzidos e bem explicados, todos podem entender. Então, o objetivo da aula de hoje é ensinar todas essas informações com bastante detalhe, de uma forma bem didática, como se vocês tivessem um encontro de orientação financeira comigo, que é essa proposta que eu sempre tento trazer para os meus clientes. Então, eu quero deixar assim, todo mundo bem à vontade. Se por acaso vocês tiverem perguntas, ou se não estiver entendendo alguma coisa, se estiver muito difícil, se eu pulei alguma etapa, enfim, eu quero que vocês me avisem. Combinado? Se tiver combinado, me responda aí no chat enquanto eu compartilho a tela com vocês. Vamos compartilhar aqui. Assim, ó, não quero ninguém tímido aqui nessa aula, hein, gente? Essa aula foi feita especial para vocês, então espero que vocês interajam bastante. Estou colocando aqui no modo apresentação. Pessoal entrando aí, sejam bem-vindos. Vou começar aí o compartilhamento de tela, ainda ninguém perdeu nenhum assunto de conteúdo. Iniciei o compartilhamento, por favor, se alguém puder me confirmar no chat se está vendo, se está tudo certo. Vou aguardar a resposta de vocês antes de começar a falar. Tudo certo? Obrigada pelas respostas, pessoal. Acho que eu vou conseguir acompanhar aqui o chat tranquilo. Então, como se planejar para comprar um imóvel? Antes de falar do conteúdo, só queria me apresentar para quem não me conhece, quem vem do Instagram e não me conhece. Eu sou orientadora financeira pessoal, eu sou formada em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul, tenho MBA em Economia Comportamental pela SPM, tenho diversos cursos de extensão na área de finanças pessoais e psicologia econômica, e eu tenho experiências profissionais anteriores aí, gastei, que é em escritório de investimentos, em bancos e auditoria contábil. Então, como que vai ser o nosso roteiro hoje? Vou trazer vários assuntos aí para desmistificar alguns assuntos que parecem difíceis. Então, o que é financiamento imobiliário? Quais são os sistemas de pagamento? A diferença entre eles? Quais taxas de financiamento escolher? O que é consórcio? A diferença entre consórcio e financiamento?
FGTS, o que, que é, quem tem direito, como usar o FGTS para compra de um imóvel. E, por fim, a gente vai falar da parte de organização financeira, como se organizar, o que, que considerar para se organizar, e algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram que eu trouxe para cá para comentar um pouquinho com vocês, beleza? Então, o que, que é financiamento imobiliário? É uma modalidade de crédito. O que, que é crédito? É quando a gente pega um dinheiro com um terceiro. Num financiamento, quem solicita o financiamento não recebe o dinheiro. O dinheiro, quando o banco aprova todo o financiamento, todo o processo, o dinheiro passa diretamente para o vendedor. Então, no caso de um imóvel, vamos pensar no imóvel usado. Eu tenho um apartamento à venda e vocês querem comprar de mim financiado. Então, vocês vão solicitar o financiamento para o banco. Se o banco aprovar, ele vai passar esse dinheiro do imóvel para mim. Então, ele não passa por quem solicita. No financiamento, o solicitante, no caso vocês, vão receber o bem imediatamente assim que for aprovado e a venda concluída. Que mais? Os juros são menores em comparação a empréstimos. Então, quando eu falo empréstimos, é pensando naquele empréstimo pessoal que às vezes a gente pega para cobrir um negativo ou cheque especial, que geralmente não precisa de uma garantia para a gente conseguir esse crédito. Então, empréstimos, de uma forma geral, tem o crédito mais caro, a taxa de juros mais caro, porque o banco não tem nenhuma garantia para emprestar aquele dinheiro. Mas no financiamento, o banco ele pega aquele imóvel como garantia para ele, enquanto vocês não quitarem, aquele bem está na garantia do banco. Então, ele possui o financiamento juros menores se comparado a outras modalidades de empréstimo. E o prazo de financiamento para imóveis é entre 30 a 35 anos. Depende um pouquinho da instituição financeira. De vez em quando eu vou parar aqui para ver o chat para ver se tem alguma mensagem. Dentro do financiamento imobiliário, a gente tem dois sistemas de pagamento que a gente tem que escolher no momento da contratação, que é o sistema SAC e o sistema Price. SAC é uma sigla que quer dizer Sistema de Amortizações Constantes. Qual que é a diferença entre o sistema SAC e o Price? No sistema SAC, a gente tem parcelas maiores no começo. Então, quando a gente vai fazer um financiamento e escolhe a modalidade SAC, a gente começa a pagar uma prestação maior se comparado com a tabela Price. Só que essas parcelas, elas têm o valor decrescente. Então, conforme vai passando o tempo ali do financiamento, o valor vai diminuindo aos pouquinhos. Num período menor, assim, num prazo menor, a gente não sente tanto essa diferença. Mas quando a gente olha do começo ao fim de um financiamento, que vocês logo vão ver nas simulações que eu coloquei aqui, vocês vão ver que é um valor bem expressivo quando vai chegando no final do financiamento. A gente, então, na tabela SAC, a gente amortiza mais o financiamento, o valor que a gente pegou emprestado no começo do financiamento. Eu já vou explicar o que é isso. E o total, então, quando a gente pensa em todo o tempo que a gente financiou, o total de juros que a gente paga é menor se comparado à tabela Price. O que é a tabela Price agora? O sistema tem parcelas com valores menor inicialmente, mas o valor das parcelas são iguais até o final do prazo. Então, se a gente comparar a tabela SAC com a Price, o começo dos nossos pagamentos vai ficar um pouquinho mais barato, só que a gente vai pagar o mesmo valor de prestação até o final do financiamento. Então, a gente não ganha aquele fôlego que a tabela SAC nos dá, mais ou menos da metade para o final do período que a gente contratou. A gente acaba amortizando menos aquele crédito que a gente pegou no começo do financiamento e a gente paga mais juros no total do financiamento. Isso vai ficar um pouquinho mais claro mais para frente, que eu vou trazer as simulações, já coloquei ali, para explicar bem visualmente para vocês. O que é amortização? Para quem não é do mundo financeiro, talvez não saiba o que é isso, tenha dúvidas, mas a amortização é pagar o valor que deve.
Então, eu pedi um empréstimo para alguém, quando eu pagar esse empréstimo, eu estou amortizando. Eu posso amortizar em partes ou amortizar no valor total. Aí, para ficar bem visual para vocês, como que funciona? Digamos que eu tenha pego 60 mil reais de crédito, e desses 60 mil que eu peguei lá na instituição financeira, a instituição vai me cobrar 10 mil de juros. Então, a prestação eu vou fazer em 60 vezes de 1.167. R$ 1.000 dessa prestação é a minha amortização. Então, desses R$ 1.000, cada mês que eu pago, eu estou diminuindo desse valor que eu solicitei para o banco. E o valor de 167 são os juros que eu tenho que pagar por ter pego esse crédito. Então, a amortização vai diminuindo do valor que foi pedido emprestado. Sem dúvidas por enquanto, mas se vocês tiverem, podem mandar ali no chat. Trazendo agora os sistemas de pagamento de uma forma bem visual, eu fiz uma simulação igual tanto da tabela SAC quanto da tabela Price, considerando um financiamento de R$ 200 mil. Eu coloquei um prazo bem pequeno de 60 meses, que equivale a 5 anos, só para vocês acompanharem aqui, não ficar muitas telas para vocês olharem. Uma taxa de 0,72% ao mês de juros, que equivale a 8,99 ao ano, que é mais ou menos o valor que está sendo praticado no mercado hoje. Um pouquinho a coisa mais, assim, pelo que eu pesquisei. Então, o que a gente tem aqui nessa tabelinha? Na tabela SAC, que eu expliquei que são as parcelas que a gente vai pagando de forma decrescente, a gente começa pagando um valor maior, e se vocês puderem ver aqui no andamento dos pagamentos, vai diminuindo um pouquinho o valor. Não é um valor tão expressivo que diminui, mas nas próximas telas vocês vão ver que diminui bastante. Aí, qual que é a diferença? Por que a tabela SAC a gente acaba pagando menos juros no total? Porque a gente faz uma amortização bem maior se comparado à tabela Price. Então, dessa parcela aqui, o que compõe? Compõe uma parte de amortização e uma parte de juros. Então, a gente vai diminuindo lá daqueles 200 mil que a gente pediu emprestado para financiar o nosso imóvel, já 3.333 na primeira parcela, no primeiro mês, a gente consegue diminuir esse saldo devedor. Aí, quando aqueles juros de 0,72 ao mês for aplicado, ele vai ser aplicado sobre o saldo devedor. No caso aqui, 196.666. Então, por isso que a gente tem no longo prazo um juros total menor do que a tabela Price. Então, vou avançar aqui para vocês verem como vai decrescendo e eu comparo com a tabela Price. Então, ó, a gente tem aqui a prestação de 21 a 45, já reduziu aqui para casa dos 3 mil. Aqui os juros também vai caindo, porque o saldo devedor vai diminuindo. Então, os juros, a taxa de juros é sempre a mesma, mas o valor que a gente paga vai diminuindo. E aqui no final, a gente tem, ó, uma redução na última parcela para 3.357, só um pouquinho de juros, e aqui a gente tem o total, então, do que a gente pagou. Então, a gente pediu R$ 200 mil de financiamento, e em 5 anos, com essa taxa de juros que eu simulei, o total que foi pago foi R$ 243.920. E esse daqui é o total de juros. Agora, para a tabela Price, a gente tem aqui as parcelas sempre iguais, então vocês podem ver que não muda nem no centavo. Já as amortizações, elas são menores, então aqui acaba que o saldo devedor ele fica maior se comparado à tabela SAC. Então, o nosso saldo devedor está maior, a gente tem a mesma taxa de juros sendo aplicada, e por isso que vai ficar um juros maior em comparação à tabela SAC. Então, vocês podem ver que aqui nas amortizações, aos pouquinhos vai aumentando, então a gente vai conseguindo reduzir o valor que a gente deve, e os juros também vão reduzindo, mas ele acaba que a incidência dele é bem maior, porque o saldo devedor está sendo diminuído de uma forma mais lenta.
Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, do mês 21 ao mês 41, as parcelas continuam iguais, vai aumentando a amortização, vai diminuindo os juros, vai diminuindo o saldo devedor. E no final aqui, a gente tem então o mesmo cálculo. O total que a gente pagou, o total que a gente financiou e o total de juros. Aqui nessa simulação que eu fiz para vocês, não fica tão expressivo o volume de juros que a gente paga, a diferença entre os dois. Por quê? Porque eu peguei um prazo bem menor, 5 anos. E a tendência é que a maioria das pessoas financiem um imóvel em 30, 35 anos. Então, depois de mostrar essa tabelinha para vocês com tudo bem esmiuçado, eu fiz uma simulação de um prazo maior para vocês terem noção dessa diferença. Só vou olhar o chat para ver se tem alguma dúvida. Tá, não tem dúvida, mas quem tiver pode mandar aí no chat. Então, aqui eu fiz a simulação de 30 anos. Usei aqui essa primeira parte, as simulações que eu mostrei agora para vocês, que foram 60 meses, ou seja, 5 anos. Relembrando, então, um financiamento de R$200 mil com essa taxa de juros ao ano. A gente tem, então, as tabelas saque e price e a diferença aqui de alguns valores. Se a gente faz um financiamento, então, em 5 anos, que foi o que eu mostrei para vocês, a primeira parcela da tabela saque é 4.773 e a primeira da tabela price é um pouquinho menor, 4.116. Então, quando alguém opta pela price, ela vai pagar R$656 a menos na primeira parcela e nas primeiras, ele vai reduzir um pouquinho. Mas no longo prazo é bem melhor a gente ficar na saque, porque a gente vai diminuindo o nosso compromisso financeiro até o final. O valor total, então, aqui do pagamento do financiamento com os juros, que eu mostrei para vocês, e aqui o total dos juros. A diferença aqui, que a price foi pago R$3 mil a mais de juros em comparação à tabela saque. Agora, no financiamento de 30 anos, a mudança já é bem mais expressiva. Então, a gente tem uma parcela que reduz, obviamente, porque o prazo aumentou. Então, na tabela saque, a parcela é maior do que a tabela price, mas aqui vocês vão pagar 30 anos, exatamente 1.557. E aqui vocês vão ir diminuindo. O valor total pago do financiamento, R$ 459.920 no prazo de 30 anos. Então, a gente pagou mais do que o dobro do imóvel que a gente comprou. E na tabela price, esse valor aumenta muito. Já explico por quê. O total de juros, então, aqui separado, ó, mais de um apartamento aqui, de um imóvel. E a tabela price aqui, quase 2 imóveis. Então, a gente tem uma diferença de R$100 mil só em juros. Por que que isso acontece? Por causa, vou usar um termo que é mais conhecido, por causa da bola de neve. Sabe quando a gente não paga uma dívida e daí os juros vai somando juros sobre juros? É isso que acontece no financiamento. Vocês estão pagando em dia, mas como o prazo aumentou, vocês têm mais tempo para os juros irem incidindo e a amortização daquele financiamento, ele vai demorando para diminuir o saldo devedor. Caso vocês não estejam entendendo, eu vou voltar aqui uma tela para mostrar. Quando vocês aumentam o prazo, vocês vão pagar uma parcela menor, porque vocês vão amortizar um valor menor, então digamos aqui 1.676, e consequentemente o saldo devedor vai ficar maior. Então aquele juros vai ser cobrado em cima do saldo devedor, por isso que quanto maior o prazo, mais juros a gente paga de desembolsar, mas a taxa de juros ela vai ser a mesma. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu olhar o chat. Ó, se eu estiver indo muito rápido, estiver pulando alguma etapa de explicação, podem mandar aqui no chat que eu vejo e explico de novo que não tiver sido bem entendido. Então, vou continuar, depois eu dou mais uma olhadinha.
Agora a gente vai para a parte de taxas de financiamento. Qual taxa que a gente vai escolher? Então, quando a gente chega num banco para pedir um financiamento, a gente tem algumas opções e são essas que estão aqui na tela, só que é importante reforçar que nem todos os bancos oferecem todas essas modalidades. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que tem disponível no mercado, mas se vocês forem em alguma instituição financeira, pode ser que eles não ofereçam todas essas modalidades. Também não custa consultar o site da instituição financeira para ver. Então, taxa fixa. O que é a taxa fixa em um financiamento? Quando a gente faz o contrato do financiamento, a gente já sabe exatamente qual o valor, qual a taxa de juros a gente vai pagar do começo do financiamento até o final. Então, se por acaso aquela instituição que vocês fecharem o financiamento, entregarem algum tipo de simulação de pagamento de parcelas, de valores, vai ser exatamente o valor que eles colocaram ali do início do financiamento até o final, se vocês fizerem tudo dentro do cronograma, né? Se não atrasarem ou se não adiantarem nenhuma parcela, vai ficar naquele cenário. A outra modalidade é uma taxa fixa mais ATR. O que é TR? É taxa referencial. É um indicador que é usado para fazer correção tanto em financiamento como algum outro tipo de empréstimo e também na poupança, que eu já vou chegar lá. Então, como que funciona no financiamento? A gente vai ter aquelas simulações de parcelas que o banco vai nos dar, se nos der, e ali a gente vai ter uma previsão do que a gente vai pagar. Por que previsão? Porque como a taxa é fixa e tem mais a variação da taxa referencial, que é essa TR, vai oscilar um pouquinho os nossos pagamentos. Só que o bom da TR é que, historicamente, ela nunca passou de 1% ao ano. Então, no exemplo que eu botei ali, num financiamento de 9% ao ano, se a gente tiver uma TR que chegou a 1% ao ano, o que a gente vai pagar no nosso financiamento naquele ano foi 10% ao ano. Então, assim, a variação ela é muito baixa. Então, a gente consegue ter uma noção ali das parcelas das simulações, pensando que a variação que vai vir da taxa referencial não é muito grande. Agora, se oferecerem para vocês uma taxa fixa mais o IPCA, corram. Botei aqui, ó, bem forte em vermelho. Por quê? O que significa IPCA? É inflação. Então, é o índice que mede a inflação. Quando a gente tem qualquer tipo de crédito, a gente pode ir além aqui de financiamento, que tem ali no contrato que o valor que a gente pagar das parcelas ele vai ser corrigido pelo IPCA, a gente não tem previsão de como que vai se comportar a inflação, principalmente neste cenário de financiamento, onde a gente tem 30 ou 35 anos financiando, a gente não faz ideia de como que vai se comportar. A gente pode fazer estimativas, mas isso não é uma garantia, as estimativas. E por que eu estou tentando apavorar vocês? Mostrei aqui, coloquei um gráfico aqui do histórico do nosso IPCA aqui do Brasil, desde 95 até 2021, para vocês verem o quanto oscila e o quanto pode impactar nas nossas parcelas. Então, a gente não consegue ter uma previsibilidade do valor das prestações que a gente vai pagar se for um financiamento atrelado ao IPCA. Então, por exemplo, 2021, o acumulado do ano foi 10,06%. De 2020 para trás, a gente teve uma inflação bem baixa, mas 2015, uma inflação mais alta que 2021. Para trás, um pouco menor, mas mesmo esses valores sendo menores, impacta muito no nosso financiamento, porque vai depender. Digamos que o banco ofereça para a gente uma taxa fixa de 6% ao ano, mais a variação da inflação. Se a gente pega aqui o ano de 2021, a gente teve 16% em cima do nosso saldo devedor. Então, é um valor, assim, muito expressivo. Vou ver o chat para ver se tem alguma dúvida. Não? Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Me respondem aqui no chat. Quero saber, assim, se está difícil,
se está fazendo sentido. Vou aguardar a resposta aí de alguém, que daí eu continuo, tá bem? Não tenham vergonha de pedir para eu explicar de novo, caso precise, tá? Vou aguardar aqui enquanto estão digitando. Tá. Obrigada pelo aviso. Se alguém tiver com dúvida aí, não hesitem em mandar mensagem. Vou voltar para minha telinha. Bom, então, explicado o financiamento atrelado à inflação, não façam nenhuma modalidade de crédito que tenha esse indicador, porque, gente, pode sair muito fora do previsto do orçamento. E por último, então, a gente tem uma modalidade de financiamento que ela é relativamente nova, ela foi lançada ali pela pandemia, que como funciona? É uma taxa fixa, mais a taxa da poupança, mais a TR. Vou traduzir isso para vocês. No exemplo aqui eu coloquei a taxa fixa a 3% ao ano, que é mais ou menos o que os bancos estão trabalhando. Isso depende muito de quem for solicitar a análise de crédito, o financiamento, mais a poupança, ou seja, 6,17 ao ano, que é o máximo que a poupança rende, mais 1% eu considerei da TR, que pode variar, pode ser menos, ou daqui a pouco, se fugir da parte histórica, assim, da tendência histórica, pode subir um pouco além de 1%. Daí, se a gente soma todas as taxas, a gente tem uma taxa de financiamento nessa modalidade de 10,17 ao ano. Tá, Ingrid, fiquei confusa desse negócio aí de poupança. Como que funciona? Vocês vão ter a parte fixa, que não muda, da primeira parcela do financiamento até a última. Só que, em todo esse período, vai ser acrescida a variação da poupança, que, no caso, na parte da economia que a gente está hoje, a atualização econômica, a gente tem uma rentabilidade da poupança de 6,17% ao ano, só que em 30 anos pode ser que a Selic caia e a poupança renda menos. Se ela render menos, a gente paga menos juros no nosso financiamento. Já vou explicar o que é Selic, porque falei muitos termos aqui que talvez nem todo mundo conheça. Então, a gente tem aqui algo que está limitado, o teto de juros que a gente vai pagar no financiamento, e a gente tem uma possibilidade, uma chance de pagar menos juros se a poupança passar a render menos. Aqui a única coisa que a gente não tem previsão é a TR, mas como historicamente ela nunca passou de 1%, a gente pode trabalhar nesse cenário. Então, assim, para vocês entenderem bem essa modalidade de financiamento, eu trouxe a explicação de como que a poupança funciona, para vocês entenderem por que pode, ao longo do tempo, baixar os juros ali do financiamento de vocês. Por quê? Saindo do mundo do financiamento, entrando para o mundo da poupança. Se a taxa Selic, o que é a taxa Selic? É a nossa taxa básica de juros da economia aqui do Brasil. Ela é um norte para a gente, tanto para investimentos quanto para o mundo do crédito. Então, se a taxa Selic ela tiver menor ou igual a 8,5% ao ano, a poupança ela vai render 70% dessa taxa, mais a variação da TR. Só que assim, todo o período que a poupança rendeu isso daqui, esse índice ATR estava zerado. Então, a gente nem considerava no cálculo. Só 70% da taxa Selic era o que a gente calculava para ver o que a poupança estava rendendo naquele momento, em função da TR estar zerada. Hoje, como a Selic já passou de 8,5%,
a poupança, ela muda de regra. Então, ela passa a render 0,5 ao mês, mais a variação da TR. A variação da TR hoje, ela não está mais zerada, mas ela rende, assim, 0,0 alguma coisa, sabe? É bem pouquinho. Então, ela tem um limite anual de 6,17% ao ano. Então, 0,5 ao mês é a mesma coisa que 6,17 ao ano. Por isso, que quem faz um financiamento atrelado à poupança tem um teto de juros e tem a possibilidade de baixar esses juros. Não estou dizendo aqui que é a melhor opção, porque a gente sempre tem que comparar as ofertas que os bancos nos oferecem. Então, porque assim, as taxas de juros, elas dependem muito da análise de crédito de cada um. Por exemplo, se eu tenho algum histórico assim de dever para algum banco, mesmo que eu já tenha quitado, ou esteja inadimplente com alguma coisa, a minha oferta, a oferta que eu vou receber de prazo de pagamento e de taxa de juros, com certeza vai ser diferente de uma pessoa que nunca atrasou uma conta, que tem sempre tudo em dia, ou que paga até adiantado. Então, por isso que não tem como trazer aqui uma resposta pronta para vocês do que é melhor, porque depende do que o banco ofertar para vocês e também das condições particulares de cada um, que sempre tem que ser considerada. Agora eu vou entrar no mundo do consórcio, mas vou dar uma espiadinha se tem alguma pergunta ali no chat. Não tem, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, se tiver dúvida ali da parte de financiamento, me mande. Qual que vai ser o roteiro agora? Vou falar sobre consórcio e antes de encerrar o assunto consórcio e financiamento, eu vou comparar os dois. Então, o que é consórcio imobiliário? É uma modalidade de crédito também. Muitas instituições financeiras ou as empresas que vendem consórcio tentam passar propaganda para gente que não tem juros o consórcio. Só que assim, por esse nome de juros, realmente não tem. Só que tem altas taxas de administração que, no fim das contas, a gente vai pagar a mais pelo bem que a gente vai receber. Ou seja, traduzindo é juros. Tá? Daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês. Essas taxas de administração, então, são bem altas. Tem parcelas crescentes. Por quê? Quando a gente faz um consórcio, vamos pensar, então, no imóvel. Hoje, eu quero comprar um imóvel de 200 mil reais. Só que eu fiz um consórcio em 15 anos, que é mais ou menos o prazo máximo de um consórcio de imóveis. Daqui 15 anos, se for sorteada só lá no 15º ano, o imóvel que hoje eu queria comprar com 200 mil reais, ele não vai estar mais valendo esse preço, vai ser muito mais, né? Se vocês tentarem pensar em algo, de repente, da família de vocês, que comprou um imóvel há um tempo atrás, hoje é muita diferença de preço. Então, o que acontece? A empresa de consórcio ali precisa corrigir o valor que a gente paga mensalmente pelo consórcio, para que até o final do período, quem for contemplado a cada ano, tenha a correção dessa carta e possa comprar aquele mesmo tipo de imóvel que desejava lá no início da contratação do consórcio. Então, a gente tem as parcelas que são previstas, né? Então, assim, um valor mínimo, mas todo ano a gente vai ter um reajuste dessas parcelas de acordo com o índice que tiver lá no contrato do consórcio. No caso de consórcio imobiliário, geralmente o índice é o INCC, Índice Nacional de Custo de Construção. Eu trouxe o histórico também para vocês desse índice. E antes de eu mudar de tela, então, como que funciona o consórcio? A gente tem, então, parcelas crescentes em função da correção. A gente depende de sorteios ou lances. Então, como que funciona? Num financiamento, a gente dá a entrada lá no pedido, se for aprovado, o banco envia o dinheiro para o vendedor do imóvel e a gente já pode entrar e morar, né? Faz todas as partes burocráticas, entra e começa a morar. Num consórcio, a gente começa a pagar as parcelas, mas a gente precisa ser sorteado para ganhar a carta de crédito para daí comprar o bem, no caso o imóvel.
Então, um consórcio, a gente forma assim, um grupo de pessoas, que a instituição ali vai juntando pessoas interessadas, e daí junta o dinheiro para ir gerando essas cartas de crédito. Então, a cada mês, uma pessoa ou mais, aí depende das regras daquele consórcio, vai sendo contemplado por meio de sorteios. Ah, Ingrid, eu tenho pressa de ter o imóvel, não vou esperar o sorteio e eu quero fazer um consórcio. Então, tu pode dar lances. Então, assim, e a parcela é R$1.000. Aí eu juntei lá um dinheiro, 20 mil, eu vou dar um lance, porque se o meu lance for o de maior valor, eu consigo pegar a carta de crédito por lance. Só que, se outra pessoa tiver dado um lance de R$22.000, tu não ganha aquele lance. E daí depende também da empresa de consórcio para não considerar aquele lance. Então, às vezes, tu precisa realmente pagar e ver se dá sorte de ser contemplado pelo lance. Ou a empresa ela pode, tipo, tu não foi a maior oferta, pode ficar com o dinheiro e tentar um lance em outro momento. Então, tem algumas regras que dependem muito do tipo de contrato e da empresa que vocês fizerem o consórcio. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Então, assim, vocês podem ser sorteados tanto no primeiro ano, como lá no último ano. Prazo máximo 15 anos. Tá. Vamos falar, então, dos reajustes pelo INCC, que eu trouxe aqui. Assim como eu falei para vocês da inflação lá no financiamento, que não é interessante fazer, aqui no INCC a gente tem o lado bom e ruim. O lado bom do nosso valor ser corrigido pelo INCC é que se a gente for sorteado só lá no último ano, a gente vai ter aquela correção do dinheiro. Então, ao invés de a gente receber 200 mil, a gente vai receber, um exemplo esporádico, 300 mil reais, porque a carta foi sendo corrigida conforme a evolução ali dos custos da construção civil. Só que a gente não tem previsão de quanto essa taxa vai variar no ano para saber quanto que a gente vai passar a pagar aquela parcela. Então, aqui no histórico de taxas, a gente tem lá no começo dos anos 2000 uma taxa anual ali de 14% ao ano, aí baixa ali um pouquinho para 12%, daí nos últimos anos estava numa média mais baixa, mas mesmo assim 8% é um aumento bem considerável, e agora, nos últimos anos, subiu bastante, pós-pandemia aqui, durante a pandemia. Então, é uma coisa assim que precisa ser bem analisada para ver quem tem pressa de ter o imóvel, se tem uma sobra no planejamento financeiro para arcar com essas variações de parcela. Aí eu vou dar uma olhadinha se tem algo no chat. Nada. Tranquilo. Trouxe aqui uma simulação para vocês de um carro, tá? Sei que a gente está falando de imóveis, mas para eu pegar uma simulação na internet eu tenho que deixar meus dados, e vocês sabem que quando a gente libera os dados para esse tipo de negócio, começa a ligar bastante. Então, peguei uma simulação que eu já tinha, que é da parte de carro, só para mostrar para vocês a lógica do consórcio, que segue a mesma de um consórcio de imóvel, tá? Aqui a gente tem uma simulação de um consórcio de automóvel no valor de R$ 60.409. Vai ser pago em 60 parcelas de 1.243 e tem todas essas taxas aqui que são cobradas. Então, não tem juros, mas tem tudo isso de taxa, que se soma aí 23,5%, mais o seguro, que às vezes pode já estar embutido na parcela, no valor da parcela, ou ser pago separado. Então, assim, sem a gente considerar reajuste de INCC, que seria o caso de imóveis, só a gente olhando para a parcela que está ali na simulação, no final dos 60 meses, o valor que a gente vai ter pago pelo carro é de R$ 74.620. E a carta de crédito que a gente vai receber, sem considerar os reajustes, é 60.409. Então, durante 60 meses, a gente foi desembolsando e chegou a um total de R$ 74 mil. Então, a gente pagou 14.211
só pelo serviço do consórcio. O que eu considero isso como uma forma de juros, né? Só que é com outro nome. Então, tem pessoas que dependem de um consórcio, um financiamento para adquirir um bem, mas é sempre importante analisar se vale mais a pena o consórcio ou o financiamento. Não é porque eu estou trazendo aqui um cenário mais negativo que vocês tenham que... o consórcio é ruim, só vou no financiamento. Vale a pena dar uma analisada e também tem que pensar nas prioridades de vocês. Se vocês querem esperar ser contemplados para adquirir aquele bem. Então, assim, fazendo uma comparação para a gente fazer assim, ó, uma interpretação bem boa desse mundo de consórcio, eu comparei aqui com uma aplicação. Por quê? Muitas pessoas entendem que o consórcio pode ser um investimento, ou seja, a pessoa vai pagando as parcelas e ela nem quer ter aquele carro, ela só quer, quando ela for contemplada a receber a carta de crédito, ela considera aquilo como um investimento. Então, ela foi pagando aos pouquinhos ali por mês e ganhou uma carta de crédito de 60 mil reais. Parece muita coisa, mas se a gente analisar com a poupança, vocês vão ver a diferença. Então, a gente tem a carta de crédito de 60 mil reais e as parcelas a pagar, sem considerar os reajustes, é de R$ 1.243. Em 60 meses, vocês vão ter pago R$ 74 mil. Vocês poderiam ter colocado esse valor todos os meses na poupança, e rendendo a 0,5 ao mês. Então, eu expliquei as regrinhas de como que rende a poupança hoje. Ao final desses 60 meses, o valor que vocês teriam acumulado na poupança seria de R$ 86.770. Ou seja, no consórcio, vocês teriam pago R$ 74 mil e vocês poderiam ter pego todo esse valor e colocado mês a mês na poupança, que vocês teriam muito mais. Então, ao invés, digamos que vocês estivessem pensando no carro, ao invés de vocês fazerem um consórcio e pagar 74 para receber uma carta de crédito de 60 mil, na poupança, que é um investimento que rende, assim, muito abaixo da inflação, muito pouco, vocês já conseguiriam R$ 86 mil. Então, assim, são algumas estratégias que são bem legais de pensar, se a gente consegue ter um tempo para pensar, se a gente não fica naquela pressão do tempo, sabe? Ou naquela ansiedade de daqui a pouco alguém ofereceu, parece um bom negócio e não tem nem tempo de pensar. Dúvidas, pessoal, não esqueçam, falem no chat, que eu não sei se eu estou indo muito rápido, se eu não estou, se vocês estão entendendo. Vou dar uma espiadinha aqui, que acho que alguém pediu o link. Então, aqui, para a gente finalizar esse assunto de consórcio e de financiamento, eu trouxe a comparação dessas duas modalidades para uma mesma simulação de um mesmo valor. Então, considerando o valor de um imóvel de 300 mil reais e um prazo para quitar de 15 anos, por que 15 anos? Para a gente poder comparar consórcio com financiamento, a gente tem que usar o mesmo prazo. Um financiamento pela Caixa Federal, aqui é simulação, tá, pessoal? Peguei, no caso, essa simulação não foi com os meus dados, foi com de outra pessoa, mas ela é bem antiga, então não considerem essas taxas como atuais, mas só a linha de raciocínio. No financiamento, então, os juros é de 8% mais a TR, a gente considera o reajuste da TR como a 1% ao ano. O valor inicial, então, das prestações que a gente vai pagar para o financiamento é de R$ 2.753. E se a gente fizer o nosso financiamento pela tabela SAC, que é aquela tabela com as parcelas que vão decrescendo, o valor total que a gente pagou pelo bem de R$ 300 mil é R$ 495 mil. Já num consórcio que diz que não tem juros, mas tem 17% de taxas, o valor inicial da parcela é R$ 1.839, que é bem abaixo do financiamento e pode parecer muito mais atrativo. Mas se a gente considerar um reajuste anual pelo índice
de 7% ao ano, que pode ser mais, como vocês viram ali naquele gráfico, o valor total pago no final dos 15 anos vai ser de R$ 560 mil. Então, assim, avaliem, analisem as propostas, tentem não se levar pela pressão ali dos gerentes de banco, dos vendedores, porque eles sempre vão tentar fazer uma venda de uma forma que nos pegue naquela euforia, ou tipo assim, essa condição é só hoje, depois os juros podem mudar. Pode ser que seja verdade, mas assim, vocês não vão assumir um compromisso de 30, 15 anos por uma pressão momentânea, né? A gente precisa ter calma e analisar. Indo agora para FGTS. Ninguém tem dúvida, estou avançando. Por que eu trouxe o assunto de FGTS? Porque quem recebe esse benefício pode usar na aquisição de um imóvel. Então, Ingrid, eu não sei o que é isso, eu não sei se eu tenho direito. FGTS significa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ele é um fundo para formar uma reserva de dinheiro para o trabalhador e o depósito é feito todos os meses pelo empregador, ou seja, pela empresa que contrata vocês. O valor que eles depositam mensalmente é 8% do salário e a gente não tem nenhum tipo de desconto. Então, é literalmente um benefício que a gente ganha. Esse valor do FGTS pode ser usado caso a empresa venha a demitir o funcionário e não a gente pedir demissão, que daí a gente tem mais uma aplicação de... não tenho certeza do nome formal, mas é uma multa, que é 40% do saldo ali do FGTS se a empresa nos demite, mas a gente pode usar também esse valor, então, para comprar um imóvel. O FGTS é um direito de todo trabalhador que possui CLT ou trabalha com carteira assinada. Então, se vocês não têm certeza se recebem, vocês podem consultar o aplicativo FGTS. Vão lá na loja de aplicativo, só colocar FGTS e daí baixa, faz o cadastrinho e vocês conseguem ver se vocês recebem e qual o saldo de vocês. Isso é bem legal, que daí vocês já conseguem fazendo as previsões. Então, como usar o FGTS para comprar um imóvel? A gente pode usar para dar a entrada no imóvel, a gente pode usar para pagar o valor total, então quem tem bastante dinheiro no FGTS pode pagar todo o bem. As amortizações podem ser feitas a cada 2 anos. O que é isso? Fiz um financiamento, estou pagando lá minhas prestações, daqui a pouco eu limpei meu saldo da FGTS, só que eu estou trabalhando numa empresa que todo mês paga lá os 8% da FGTS. Então, eu tenho um direito, a cada 2 anos, eu posso ver ali quanto que eu tenho no saldo da FGTS e solicitar lá para a empresa que eu fiz o financiamento, a empresa, o banco, né, a instituição financeira, para amortizar uma parte do meu financiamento. Então, em 2 anos eu acumulei, sei lá, R$ 20 mil no meu FGTS. Posso pegar aquele dinheiro e pagar um pouco do meu financiamento. Sempre é interessante amortizar o valor que é devido, porque vocês vão pagando daí menos juros se a gente analisar um todo. Mas tem a possibilidade de usar o saldo do FGTS para quitar algumas parcelas. Aí vai depender do que vocês precisarem no momento. Então, esse benefício ele pode ser usado a cada 2 anos. Mas se vocês tiverem dinheiro fora do FGTS, dinheiro particular, as amortizações podem ser todos os meses. E o FGTS, então, vocês podem utilizar para quitar o saldo devedor. Também pode ser usado tanto para financiamento quanto para consórcio. Agora a gente entra, então, na parte de como se organizar financeiramente para comprar um imóvel. Mas eu queria muito saber de vocês como é que está o andamento, se antes de eu entrar aqui para esse assunto, se vocês querem fazer alguma pergunta destes produtos de financiamento, de crédito. O pessoal está digitando, eu vou esperar.
Ah, obrigada, Thiago. A amortização com FGTS pode ser feita por outra pessoa, no caso que não tenha feito o financiamento? Acho que eu entendi. Tipo assim, tu fez financiamento no teu nome e vou dar um exemplo bem aleatório. Daí teu pai tem um dinheiro na FGTS e poderia ajudar a quitar, fazer alguma amortização, né? Tenho quase certeza que não. Mas no caso de ser casado, acho que dá para avaliar com a instituição financeira, porque no momento da compra, se já for casado, se fizer o contrato juntos, acredito que os dois possam contribuir com a FGTS. Mas uma terceira pessoa, não que eu saiba. Se era essa a pergunta, vou esperar ele confirmar. Tá. Aí no caso de casamento, vocês têm que ver direto na instituição, que a parte assim bem burocrática, eu não entendo tanto. Entendo mais esse mundo assim de juros, de como que funciona, mas alguma coisa eu consigo tirar a dúvida de vocês. Então vou avançar na parte de organização financeira, de nada. E daí, mais dúvidas que forem surgindo, podem comentar aqui. Vou voltar aqui para a tela. Então vamos para essa parte maravilhosa que eu adoro. Adoro pegar uma planilha e me organizar, mas hoje eu não trouxe planilha aqui para a gente ficar bem focado nos slides. Quais custos a gente tem que considerar antes de comprar um imóvel, independente da forma que vocês vão adquirir? Se é à vista, se é financiado, se é por consórcio. Se é um imóvel que já está disponível, tipo que não é que não está em construção ou que não é na planta, vocês têm que pensar qual o valor do imóvel que vocês gostariam de comprar, porque é importante ter um intervalo, né? O valor desejado é esse, mas eu posso no máximo até tanto. Qual os custos da compra daquele imóvel? Então, o custo de registrar o imóvel, de impostos, se for financiamento, tem a taxa do contrato de financiamento, os custos de uma mudança, que dependendo da realidade aí de cada um pode ser algo bem, um gasto bem expressivo, os custos de reforma, e aqui reforma é tanto no novo imóvel, quanto se vocês morarem de aluguel, às vezes para encerrar o contrato de aluguel, vocês têm que fazer algum tipo de reforma que seja estabelecida ali no contrato ou da vistoria final, né? Então vocês têm que pensar no custo da reforma do apartamento alugado, sempre falo apartamento, mas do imóvel alugado, e que mais? E o custo de reforma e de mobília do novo imóvel. Se for um imóvel que faça parte de condomínio, então saber o valor do condomínio. Isso é uma despesa assim super importante vocês saberem, porque tem valores de condomínio que chegam próximo de uma parcela de financiamento. Você, eu sei que eu posso me comprometer no máximo a uma parcela de 3 mil de financiamento. Tá, mas se eu for me mudar para um condomínio que é 1.200, R$ 1.000 o condomínio, talvez eu não consiga pagar. Então, esse é um valor super importante para ser considerado também. E, claro, o valor do IPTU, né? A gente paga uma vez por ano ou parcelado, mas é um valor bem importante de saber. No caso de um imóvel que está em construção, seja por vocês ou algo na planta, né, que vocês comprem de uma construtora, vocês têm que ter uma noção, uma previsão do custo de construção. Então, tem que contratar pessoas, no caso de vocês estarem fazendo a construção, pessoas especializadas para fazer toda essa previsão, ver quais tipos de profissionais são necessários e sempre considerar a margem de imprevistos que sempre vai ter, não tem escapatória. Se for um imóvel na planta, vocês têm que saber os custos, os valores que vocês têm que pagar até a entrega das chaves e depois saber qual que é o valor devido.
Essa parte do valor devido, no caso de imóvel na planta, assim, é difícil de prever por quê. Entre o período que a gente está aguardando a construtora finalizar o imóvel e entregar as chaves, ele vai sendo corrigido pelo INCC. Então, se hoje vocês financiariam pela simulação de hoje, sei lá, 300 mil reais no dia que entregarem as chaves, até entregarem as chaves pode ser que esse valor seja maior, consequentemente a parcela de vocês vai ser maior, tá? Mas isso tudo tem que ser muito bem analisado quando vocês forem fazer uma reunião numa imobiliária, numa construtora, para ver quais são as condições, porque cada um também tem a sua particularidade. E aqui esse assunto de imóvel na planta, assim, gente, rende muito assunto, mas assim, para dar uma resumida, tem vários riscos de se comprar um imóvel na planta se não for avaliado o que a construtora está fazendo, se tem um bom histórico, se tem risco da construtora falir, que no caso da construtora falir e não acabar a construção do imóvel, tudo que tu pagou, pode ser que tu não consiga recuperar e não tenha o bem. Então, a parte de imóveis na planta também é muito importante vocês se informarem antes de fazerem a aquisição. Então, vocês têm que saber também os custos de uma reforma ou da mobília, o valor do condomínio, se for aplicável, o valor do IPTU, o valor do aluguel atual ou os custos da atual moradia. Por quê? Eu vou esperar 4 anos para o meu imóvel ficar pronto. Então, nesse período, onde que eu vou morar? Eu tenho que pagar o aluguel. Então, vocês têm que considerar que vocês já vão estar com uma despesa de um imóvel na planta e vocês vão estar com a vida de vocês normal ali, vivendo, pagando aluguel, condomínio, da atual moradia ali, que era o último tópico. Quais são os custos para comprar um imóvel? A gente tem o ITBI, que é o imposto, contrato de financiamento imobiliário, escritura pública, registro do imóvel. Aqui é super importante que vocês saibam que algumas taxas elas são cobradas em cima do valor que aquele órgão que faz a análise estabeleceu. Então, por exemplo, é tudo bem complicado. A gente quer comprar um imóvel de 200 mil reais, mas lá no órgão que faz a fiscalização, que avalia, diz que aquele imóvel, na verdade, ele vale 400 mil reais. Então, esse imposto que a gente paga ali, que está escrito que é sobre o valor venal, é sobre o que esse órgão definiu que vale. Então, a gente tem que sempre fazer uma estimativa lá para cima desses custos, e são custos que a gente tem que pagar à vista, né? São custos ali do momento da compra. O lado bom é que quem está adquirindo o primeiro imóvel pelo sistema financeiro de habitação tem desconto de até 50% nessas taxas. E daí vem a pegadinha, né? Que a gente sofre em várias coisas nesse país, que ninguém avisa. Então, assim, dizem que nos cartórios tem placas de aviso, mas eu nunca reparei. Não reparei mesmo, assim, para saber se tem. E a gente precisa avisar que é o nosso primeiro imóvel e que a gente tem esse direito. Então, assim, se vocês têm interesse em adquirir imóvel, pesquisem sobre isso. Lá no meu Instagram, eu fiz um post que tem esse cardzinho, e daí ali diz qual é a lei que corresponde a isso que eu estou falando. E é uma redução bem significativa, um desconto bem bom para a gente. Vou ver se tem mais alguma dúvida até aqui. Não, mas se tiverem, podem mandar. Continuando na parte daí de organização financeira, pensando ali no orçamento mensal de cada um, o que vocês têm que considerar? Analisar o custo de vida de vocês para identificar quanto da renda de vocês pode ser comprometida. E assim, ter uma organização financeira. Tem pessoas que estão assistindo aqui que eu tenho certeza que já se organizam de alguma forma, então precisa só fazer uma revisão ali de tudo que tem de gastos, de recebimentos, para ver o quanto que pode se comprometer de parcelas,
sem se prejudicar. E quem não tem, o ideal é criar uma organização financeira personalizada que atenda às suas necessidades. Uma coisa assim que eu sempre reforço é que não tem um modelo único, universal. Cada um tem que criar a forma como se organiza melhor. Se precisar da minha ajuda, eu ajudo. Sempre faço quando eu atendo os meus clientes. Acaba que nenhuma organização financeira sai igual a outra. Às vezes tem coisas parecidas, mas todas são bem diferentes assim, em algum detalhe. Isso é bem curioso. E no caso de quem não tem uma organização financeira e criou, está tentando se acostumar com uma organização financeira, o ideal é praticar essa organização por algum período para se acostumar, para ver ali o que faz falta no orçamento, o que não faz, o que pode cortar, o que pode ajustar, para daí sim assumir um compromisso de longo prazo. Porque, gente, financiamento, né, falando de imóveis, que é um bem bem caro, a gente tem um longo período de compromisso. Então, a gente precisa ter uma organização bem boa para não correr o risco da gente não conseguir pagar as parcelas e daqui a pouco perder o nosso imóvel. E agora estou aqui no último slide com algumas perguntinhas que eu recebi, que daí eu vou conversar com vocês. Vou até deixar aqui agora na tela do chat, porque conforme eu for explicando, se vocês já tiverem dúvidas, quiserem mandar ali, eu já vou responder. Então, assim, vale a pena comprar? Vale a pena alugar? Vale a pena financiar? Gente, depende. Isso é a opinião que eu vou trazer aqui é uma opinião minha, tá? Da minha forma de interpretar essas questões financeiras. Eu acho que, assim, por mais que a gente faça todos os cálculos do mundo e veja que, de repente, alugar é melhor do que comprar, financiar, que seja, a gente tem que analisar a parte pessoal de cada um, ver a história de vida, ver se é importante para aquela pessoa ter um bem. A gente não pode levar tudo ali no centavo, nas contas, sabe, para ver se vale a pena ou não. A gente tem que considerar todo o lado pessoal, que é super importante. No caso de alguém que seja mais desprendido, que tanto faz ter imóvel ou não, né, que seja alugado ou não, aí sim a gente pode fazer essa análise do que vale a pena. Mas uma pergunta até que foi de uma cliente assim, tá, sempre escutei falar que alugar vale a pena, mas aconteceu uma situação com um familiar que sempre falava isso e morava de aluguel, e daí na pandemia faliu o negócio e teve que morar de favor com uma pessoa da família. Aonde que alugar é melhor? É que às vezes as pessoas atalham essa explicação e alugar se torna melhor se tu já tem o valor do imóvel para comprar, mas tu faz uma análise entre comprar, então botar todo o teu dinheiro lá no imóvel, onde tu não vai poder mexer no teu dinheiro, e tu botar numa aplicação que daqui a pouco vai trazer um rendimento maior do que o aluguel ou igual, aí sim vale a pena alugar, né? Se a pessoa não tem esse desejo de ter um imóvel próprio. Então, assim, tem várias questões a serem consideradas antes de ter uma resposta assim de bate-pronto. Alugar é melhor do que comprar. Se comprar na planta é um bom negócio, eu acabei já falando para vocês ali no slide anterior. Outra pergunta que eu recebi, que é de uma pessoa que provavelmente já tem um financiamento, é se vale a pena quitar o financiamento. Tudo depende. Para eu dar essa resposta, eu tenho que ver qual que é o saldo devedor, quanto que a pessoa tem de dinheiro, ela vai raspar o cofrinho para pagar todo o saldo devedor e vai ficar sem dinheiro? Se for essa situação, não vale a pena quitar. Tu pode dar um valor para dar uma amortização, diminuir então o valor que se deve, mas não paga tudo, porque se surgir algum imprevisto logo depois que tu vai quitar o teu financiamento, vai depender de um empréstimo para cobrir esse imprevisto, né? A gente tem que analisar. Outro ponto também. Eu tenho dinheiro para quitar. Será que eu consigo um retorno de aplicação financeira maior, melhor do que os juros que o financiamento me cobra? Se conseguir, aí vale mais a pena deixar aplicado.
Que tal o financiamento? Investir e pagar as parcelas com os juros, foi o que eu falei. Então, se tiver um investimento que renda a mais do que o que vocês pagam de juros de um financiamento, aí vale a pena investir e vai pagando as parcelas. Mas também eu gosto sempre de analisar o caso de cada um, porque às vezes a pessoa tem alguns sonhos ou está nervosa de ficar pagando, ter aquela dívida ali em andamento. Então é importante fazer esse acompanhamento, analisar outras variáveis. E como diminuir o saldo devedor de um financiamento? Não botei o complemento ali. Fazendo amortizações. Então, assim, juntei uma grana, já tenho ali minha reserva de emergência, não vou mexer nisso. Então, é uma grana que está sobrando além da minha reserva financeira. Então, eu vou amortizar, vou diminuir o saldo devedor. Então, a gente volta lá para aquela tabelinha que eu mostrei para vocês, que quanto mais dinheiro a gente amortiza numa dívida, menos juros a gente vai pagar. Então, é o mesmo percentual de juros, mas o valor que a gente vai desembolsar, né, contar ali as cédulas de dinheiro para pagar, vai ser menor. Que mais? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar aqui, porque as perguntas que eu já tinha recebido previamente era isso. Queria deixar aqui meus contatos para vocês. O meu site, que a gente ainda está em construção, tem algumas melhorias para fazer, mas já deixei ativo para vocês, meu WhatsApp. E queria reforçar muito que, assim, para quem quiser ajuda para ter uma organização financeira, ou para analisar o seu caso individual, ou para entender como que a gente toma as nossas decisões, como que a gente pode melhorar as nossas decisões, as nossas escolhas de como usar o dinheiro de uma forma melhor, e aprender também essa parte assim, tá, vale a pena financiar, vale a pena investir, que tal o saldo devedor, botar numa aplicação, também ensino tudo isso, ensino básico ali de investimentos para que vocês consigam entendendo como fazer essas jogadas. É super importante essa parte do conhecimento, porque por mais que a gente vá ter alguém, de repente, para continuar nos ajudando, é legal a gente saber pelo menos um mínimo para ter um discernimento, entender o que a pessoa está conversando com a gente. Então, quem quiser alguma ajuda aí, eu posso auxiliar através das minhas orientações financeiras. No site tem tudo explicadinho, consegui fazer um site que mostra ali todos os serviços. E quem tiver interesse em falar diretamente comigo para tirar dúvida, é só me chamar no WhatsApp e a gente conversa e entende o caso de cada um. Beleza, pessoal? Era isso hoje. Queria ver se vocês me mandariam no chat se gostaram, se tem alguma dúvida, para a gente aproveitar os últimos minutinhos aí para esclarecer. Obrigado, Fê. Se quiserem sugerir depois outros temas, eu preparo e faço mais aulas para vocês. Eu vou interromper a gravação, mas eu vou ficar aqui para esperar as respostas de todo mundo que estiver digitando.